O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, é mesmo a encarnação do Didi Mocó. O cara só faz trapalhada e não se cansa. É uma maldade atrás da outra, ignorando as leis, as regras democráticas do país, não respeita nada e ninguém, toma medida de forma monocrática, passando por cima da PGR, como se ele fosse o dono da verdade. E isso é preocupante quando parte de um ministro da nossa mais alta corte, o Supremo Tribunal Federal. Esta operação que ele determinou que a PF executasse, que tinha como objetivo cumprir mandados de busca, apreensão e prisões, é um disparate. É uma verdadeira palhaçada que joga luz negativa sobre o bom nome do Supremo Tribunal Federal. Todos sabemos que essa operação, a alegação usada para a existência dela, já caiu por terra em menos de um dia. Mas como o ministro Alexandre de Moraes não tem vergonha na cara, ele não vai parar por aí. Por certo, na próxima oportunidade, ele vai dar mais uma de suas investidas. O comportamento de Alexandre de Moraes demonstra desespero. E essa força bruta que ele usa é sinal de fraqueza. Ele está magoado porque ele viu as propostas dele, que ele desejava que fosse inserida na PL da censura, ser ignorada pelos deputados, jogada na lata de lixo. E ele ficou amargurado por isso. Usa as condições que a lei permite, o Supremo Tribunal Federal, para fazer vingança, destilar ódio, veneno, exercitar o seu rancor contra pessoas por questões pessoais. Eu tenho um profundo respeito pelo Supremo Tribunal quanto instituição, mas eu acho que o ministro Alexandre de Moraes não reúne as condições para vergar a toga de ministro, para carregar consigo esse nobre título. Imagina os senhores um homem com tantos poderes em sua caneta para decidir vida de pessoas, destino da nação, com esse comportamento pequeno, maléfico, lesivo à pátria. Enquanto ele manda prender o ajudante de ordem de Bolsonaro, o coronel Mauro Cid, essa mesma corte da qual ele faz parte, soltou o ex-governador do Rio, Cabral, o ex-governador do Rio, Pezão, inocentou em algumas acusações Renan Calheiros e até o mega traficante chefe do PCC, André do Rep. André do Rep foi solto. Então, senhoras e senhores, essas coisas dá asco, dá nojo. Uma corte que a gente quer respeitar, quer acreditar na sua ação, no seu direcionamento, tem um ministro com esse comportamento, como acreditar que as decisões ali tomadas são sérias? E olha que ele não está só naquela corte. As medidas que eles tomam certamente é corroborada. O que ele acabou de fazer é um atentado contra a democracia. Mandou prender um coronel do Exército por uma acusação que está em curso. Coronel esse que tem endereço certo e sabido, que poderia responder em liberdade, mas ele quer fazer a bagunça, destilar o ódio, age como um capanga de organização criminosa. Os métodos que Alexandre de Moraes usa é método de máfia. Ele quer torturar psicologicamente as pessoas, humilhá-las, tudo para fazer valer a sua vontade. Isso é método de crime organizado, é método de máfia. Como um homem desse pode ocupar a nossa mais alta corte na condição de ministro? Não dá. É temerário falar assim, porque o Brasil
Está vivendo dias estranhos? É. Mas não dá para se calar diante disso, ainda que a gente pague com a liberdade ou com a vida. Não dá para aceitar o comportamento de Alexandre de Moraes da forma que ele vem procedendo. Louco, desequilibrado, psicopata de colarinho branco, um lesador da pátria, que envergonha o Supremo Tribunal Federal. Não dá. Essa operação, por ele determinada, mostra que o Brasil está de ponta cabeça. E o pior, aqueles que podem fazer algo se acovardam, se silenciam, corroborando com o mal que Alexandre de Moraes pratica. Ponto. A outra questão, senhoras e senhores, foi que diante dessa operação, a PGR inocentou Bolsonaro. Inocentou Bolsonaro porque as acusações que pesam contra ele não se sustentam. Bolsonaro o tempo todo falou que não foi vacinado e está comprovado que não foi. Bolsonaro o tempo todo falou que Laurinha não foi vacinada, está comprovado que não foi. Como também disse que a única vacinada na família foi a Michele Bolsonaro, que se vacinou nos Estados Unidos, e isso já está comprovado. Então, essa alegação da PF e do Alexandre de Moraes já caiu por terra. O próprio governo federal dos Estados Unidos, o governo americano, falou que Bolsonaro entrou de forma legal nos Estados Unidos. Então, senhoras e senhores, é mais uma farsa que Alexandre de Moraes, a serviço do sistema, imputa contra Bolsonaro, que vem à tona, cai por terra em tempo recorde. A PGR reprovou a operação, essa operação fajuta, e mesmo assim reprovou. Mesmo assim, Alexandre de Moraes, com a sua guarda pretoriana, um bando de capangas chamados policiais federais, fizeram esse trabalho sujo, baixo, rasteiro e lesivo à pátria. PF, Polícia Federal Brasileira. Que vergonha, senhora PF, que vergonha. Quem te viu, quem te vê. No passado, a senhora apreendia grande quantidade de drogas, políticos corruptos, malas de dinheiro escondidas em apartamento, como foi o caso do Gedel. Hoje, os senhores se limitam em fazer uma operação Zé Gotinha. Eu vou denominar essa operação de vocês Operação Zé Gotinha. Os senhores que no passado eram bem vistos aos olhos do brasileiro, hoje constituem uma vergonha. É lastimável no que se reduziu a Polícia Federal. Já não mais prende corruptos, já não mais prende drogas, já não mais prende dinheiro, fazendo operação para prender cartão de vacina de criança. Olha, desculpa se eu estou sendo deselegante, pegando pesado. Tomem vergonha na cara dos senhores. Tomem vergonha nessa cara, senhores policiais federais. Os senhores botam de 4 a instituição policial federal, que num passado recente tão conceituada foi. O comportamento dos senhores é vergonhoso, é patético. Os senhores não se envergonham do trabalho que vocês estão fazendo, um trabalho sujo, se fazendo de capangas de Alexandre de Moraes. Dentro da instituição de vocês, não tem nenhum macho de bago roxo, comprometido com a coisa pública, com a legalidade, para falar, chega, para, não vamos cumprir esse tipo de ordem, que ordem absurda não se cumpre. Vocês não se envergonham, não. Senhores policiais federais, como os senhores colocam a cabeça no travesseiro, como o senhor sai nas ruas, como o senhor encara a vizinhança. Um pouco de vergonha na cara, compromisso com o país e a legalidade, não faz mal a ninguém. Olha essa operação de vocês, operação de M, uma operação Zé Gotinha. Enquanto vocês estão aí tentando prender cartão de vacina da filha do presidente, nesta palhaçada, o PCC, primeiro comando da capital, a facção criminosa mais poderosa do Brasil, os seus líderes estão soltos, recebendo produtos que foram apreendidos, estão sendo devolvidos. André do Rep está solto. Senhores federais, os senhores por um acaso estão atrás de André do Rep? Não, vocês não estão. Vocês estão muito ocupados na Operação Zé Gotinha. Vergonha, PF. Vergonha. Os senhores deixaram de ser
a conceituados policiais federais para ser sabujo, lambe-botas, pau-mandados e capangas de Alexandre de Moraes. Vergonha! O senhor Flávio Dino, vamos agora falar do senhor Flávio Dino, ministro da Justiça e da Segurança Pública do regime ditatorial do Luiz Inácio Lula da Silva. Depois do dia 8 de janeiro, ele falou o tempo todo, aos quatro cantos, que não tinha conhecimento e que não foi comunicado de maneira prévia das invasões que ocorriam e do risco que essas invasões poderiam trazer. Mentiu o tempo todo. Agora, ele vem a público falar que sim, ele recebeu um informe em tempo hábil, que ele sabia do que poderia ocorrer. Poxa vida! Se uma autoridade sabe de um crime, ou que esse crime vai ocorrer, e nada faz para impedir, isso chama-se prevaricação. É a autoridade deixar de atuar. O que esse cara está fazendo no ministério ainda? Por que ele não foi preso? Por que ele não foi preso? Por que o coronel Guimarães Dias, o pau-mandado de Lula, que estava no GSI, ainda continua solto? Olha, ainda que fosse verdade a acusação de fraude no cartão de vacina, o que o coronel do Exército, ajudante de ordem de Bolsonaro, fez, ainda que fosse verdade, não chegaria nem aos pés do que Flávio Dino e o Gonçalves Dias, o coronel Gonçalves Dias, fizeram. E ambos estão soltos, leve, livre e soltos. Mas também eles não são da oposição ao sistema que aí está. Na verdade,